Glória seja dada ao Senhor Jesus nesta tarde de segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Em alguns municípios hoje é feriado e espero que cada um esteja bem no dia de hoje. E aqueles locais que não é feriado, que você tenha tido um ótimo dia de trabalho, para quem ainda está indo trabalhar, que Jesus venha abençoar e guardar. Amém? No estudo de ontem nós falamos sobre Marta e Maria. E eu disse que nós iríamos dar sequência nesse estudo sobre essa família, uma das famílias que é citada no ministério de Jesus Cristo, e uma família que é citada com muito amor pelos evangelhos, né? E hoje nós vamos estar lá em João, capítulo 11, que vai dar continuidade e falar um pouco mais dessa família. As duas, Marta e Maria, elas tinham um irmão que chamava Lázaro, e a palavra do Senhor vai dizer que era amigo de Jesus. E vai dizer assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Bem, nós vimos que no estudo passado, o Senhor Jesus vai dizer de ansiedade, né? Vai dizer que Marta estava muito ansiosa e que Maria estava escolhendo ali a melhor parte, que era estar escutando a palavra, ouvindo a palavra do Senhor. E um certo dia, Lázaro, ele adoece. E Lázaro é irmão das duas, de Marta e de Maria. E eles mandam, Marta e Maria mandam um recado para Jesus. Dizer para ele que Lázaro, aquele que ele amava, estava enfermo. E Jesus ouve isso e ele vai dizer: essa enfermidade não é para a morte. E ali ele fica mais 2 dias. E é interessante que a palavra, ela deixa bem claro que Lázaro era amado por Jesus, que Maria e que Marta eram amadas por Jesus. E é interessante que nós vamos entender aqui e aprender que o amor de Deus, o amor de Jesus, ele não impede que o nosso corpo físico se adoeça. Ele não impede que as pessoas que o amam, que ele também ama, se venham ter enfermidades e que chegam até a morte. Porque a morte é um processo que todos nós vamos passar.
Então não é o amor de Deus que vai impedir que o nosso corpo físico morra, mas é este amor de Deus que vai permitir que o nosso corpo físico chegue ao fim, ele morra, mas que ressuscite para uma vida eterna. Então, quando Jesus ele escuta essa informação, ele vai dizer assim: esta doença não é para a morte. E Marta e Maria, entendendo que o Senhor Jesus fazia muitos milagres, eles mandam buscar a ajuda dele, né? E elas, com certeza, elas criam na capacidade do Senhor Jesus de ajudar, porque, com certeza, elas viram e presenciaram milagres vindo da parte dele. E nós também conhecemos os milagres de Jesus. Conhecemos os registros das Escrituras e muitos de nós já vivemos e presenciamos milagres da parte do Senhor Jesus. Porém, existe tempo para todas as coisas. O Senhor Jesus, ele recebe o pedido de socorro. Mas o Senhor Jesus, ele ainda fica ali onde ele estava por mais 2 dias. E talvez lendo esse texto nós podemos pensar e conjecturar de várias formas, mas o Senhor Jesus, ele já curou pessoas sem ir até elas. O Senhor não precisava de ir lá. Uma palavra do Senhor que fosse dita, Lázaro estaria curado antes da morte. Mas o Senhor Jesus, ele vai dizer, esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus deixa claro aqui que é necessário que Lázaro morra. Ele poderia curar Lázaro antes de morrer? Sim, mas o propósito de Deus era outro. O propósito de Deus era que Lázaro morresse e que a glória de Deus se resplandecesse através daquela morte. E assim foi feito, e assim o Senhor Jesus ficou ali mais 2 dias. E qualquer provação que um crente enfrenta, o Senhor Jesus sempre no final vai ser glorificado. Deus sempre vai ser glorificado, porque Ele pode fazer com que o resultado de qualquer situação má se torne uma bênção. Então, aquela situação que crente, que aquele que serve ao Senhor não passa por prova, se alguém disse isso para você, é mentira. Porque o próprio Jesus vai dizer, no mundo tereis de aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas toda a prova que nós passamos na presença do Senhor vai glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele tem um propósito para tudo. Ele tem um propósito até para permitir as dores nas nossas vidas, as aflições, as perdas. Quando os problemas chegam, nós não podemos murmurar, reclamar e culpar a Deus ou enxergar os problemas como uma forma de te destruir. Não, nós precisamos enxergar os problemas como uma oportunidade para honrar o nome do Senhor, para sermos testemunhas através daquilo que o Senhor vai fazer. E ele vai dizer assim, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. O Senhor Jesus estava 2 dias de Lázaro, né? De distância, mais ou menos isso, a palavra vai dizer que ele ficou ali ainda mais 2 dias. Exatamente, ele ainda ficou ali mais 2 dias. E o Senhor Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. O Senhor Jesus já sabia que ia ressuscitar.
E ele vai dizer assim, Lázaro, o nosso amigo, ele testifica sim que Lázaro era o amigo dele. Mas sermos amigos de Jesus, sermos uma família amada por Senhor Jesus, isso não nos deixa imune a situações difíceis no nosso dia a dia. O tempo de Deus é único. Nós não podemos achar que Deus está demorando, porque tudo aquilo que nós achamos que é demora, é propósito. O Senhor Jesus ficou mais 2 dias após ele saber que Lázaro estava enfermo. Ele ouviu, a palavra dizer, Jesus ouvindo isto, ele vai dizer que a enfermidade não é para a morte. E ainda a palavra vai dizer, Jesus amava Marta, Maria e amava Lázaro. Mas, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. E a palavra vai dizer, no nosso próximo estudo, Lázaro ele foi ressuscitado no 4º dia. Então, nós entendemos que o Senhor Jesus recebeu a notícia, ficou mais 2 dias, e ele demorou mais 1 para chegar. Essa demora, essa caminhada que o Senhor Jesus fez. Gente, eu entendo, irmãos, que o coração de Marta e Maria sangrava, perguntando, cadê o Senhor Jesus? Cadê ele? Cadê ele que não chega? E assim somos nós. Tem momentos da nossa vida que nós falamos assim, o Senhor não está escutando. O Senhor não vai nos ajudar. O Senhor esqueceu de nós. Mas o Senhor, irmãos, ele nunca esquece. Toda a demora, que para nós é demora, tem um propósito. E nós precisamos entender isso, porque o tempo do Senhor, ele é perfeito. É perfeito. Então, o Senhor Jesus vai dizer assim, passados os 2 dias, o Senhor vai dizer assim, Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas eu vou lá despertá-lo. E os discípulos acharam que Lázaro estava dormindo, o sono, né? O sono dos justos, né? Mas o Senhor Jesus vai dizer abertamente para eles, Lázaro está morto, mas eu vou lá e vou despertá-lo. Irmãos, nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus vem e nos faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. E se ele disse que ia despertar Lázaro, ele iria despertar Lázaro. Quando ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, aquela enfermidade não era para a morte. Eu não sei o que o Senhor Jesus te prometeu e você está achando que ele está demorando, mas aquieta o seu coração. O Senhor vai despertar todos os seus sonhos que estão adormecidos. O Senhor vai ressuscitar os seus sonhos. Eu não sei se é na área da saúde, se é na área financeira, se é na área conjugal, se é na área familiar com os filhos, se é na área ministerial. O que eu sei é que o meu Deus, ele é fiel e ele vai cumprir. Ele vai cumprir mesmo que você não entenda. Assim como Marta e Maria não entenderam, mesmo que você não entenda, mesmo que, assim como os discípulos não entenderam, o Senhor Jesus, ele é fiel para cumprir. E se o Senhor Jesus estivesse com Lázaro durante os momentos finais de enfermidade dele, o Senhor Jesus poderia ter curá-lo em vez de deixá-lo morrer, mas Lázaro morreu. Assim, o poder de Jesus sobre a morte pôde ser mostrado aos discípulos e a todas aquelas pessoas que estavam ali. Não pense que a morte é o fim, irmãos. Não, para nós que cremos no Senhor Jesus, a morte não é o fim, porque nós vamos ter uma vida eterna. Se o Senhor Jesus for nosso único e suficiente Salvador, a morte não é o fim para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que for salvo no Senhor Jesus. Só creia. Se existe algo
na sua vida, que é promessa do Senhor Jesus, só creia, porque assim como o Senhor Jesus disse que iria despertar Lázaro, assim ele também vai despertar as promessas que tem para a minha e para a sua vida. Toma posse dessa palavra abençoada, em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor esteja com cada um nesta noite de 15 de agosto de 2022.